este nome é incomparável até. Quão belo este nome é, teu nome, Jesus. O céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão perfeito este nome é, quão perfeito este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito este nome é, incomparável até. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. A morte vencida, o véu foi rasgado, levaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre todo. Incomparável, inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre todo nome. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, teu nome, Jesus. Inigualável, tu és, incomparável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, amém. Tu é a glória, nome que é sobre todo nome, é sobre todo nome. Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso. Diga o Cordeiro, diga o Cordeiro, Ele é santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Diga o Cordeiro, diga o Cordeiro, Ele é santo, santo. Aleluia. Quão perfeito este nome é, quão perfeito este nome é, o
perfeito este nome é, incomparável até. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Olá a todos os que nos veem. É um prazer, uma alegria voltarmos a estar juntos aqui na nossa casa. A nossa família está aqui reunida juntamente convosco aí em casa. E queremos relembrar a todos os que nos ouvem em qualquer parte deste globo, desta terra, em qualquer canto desta terra. Queremos relembrar que a vontade de Deus sempre foi que nós estivéssemos com Ele. Deus sempre quis estar connosco. Essa é a sua vontade ainda nos dias de hoje. Por isso, neste domingo, vamos ficar juntos com Ele. Em fé, vamos unir a nossa fé, as nossas orações, a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas ações de graças. Porque Deus é grande, porque Ele é todo-poderoso. Ele é inigualável, o seu nome é incomparável. Junta-te a nós, fica connosco e presta culto ao nome do Senhor em adoração, prestando e rendendo-lhe todo o louvor, porque Ele é digno. Aleluia. Quem sou eu para que o Rei me aceite assim? Me encontrou quando me perdi, seu amor por mim, seu amor por mim. Encontrei em ti liberdade, enfim. Sou teu filho, Deus, sim eu sou. Eu já encontrei em ti liberdade, enfim. Sou teu filho, Deus, sim eu sou. Sua graça me libertou e me resgatou. Mesmo sendo um pecador, Ele morreu por mim. Sim, morreu por mim. Encontrei em ti liberdade, enfim. Sou teu filho, Deus, sim eu sou. Em ti encontrei em ti liberdade, enfim. Sou teu filho, Deus, sim eu sou. Canta conosco, encontramos nele. Encontrei em ti, Senhor, liberdade, enfim. Sou teu filho, Deus, sim eu sou. Canta uma vez mais conosco, aleluia. Encontrei em ti liberdade, enfim. Sou teu filho, Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que sou. Estás comigo ao meu lado.
encontrei lugar. Sou teu filho, Deus, sim eu sou. Vamos cantar juntos. Na tua casa, ó Pai, encontrei lugar. Sou teu filho, Deus, sim eu sou. Na tua casa, meu Pai, encontrei lugar. Sou teu filho, Deus, sim eu sou. Que privilégio nós sermos filhos de Deus. Sinta-se um filho de Deus, com esperança, cheio de alegria, cheio do amor de Deus, transbordando no nosso coração. Nós aqui uma vez mais reunidos para estarmos juntos convosco aí em casa, desejamos que Deus vos abençoe e que o seu nome seja glorificado a cada dia, em cada uma das nossas vidas e nas nossas famílias também. Muito obrigado, até muito breve. Deus vos abençoe. Graça e paz à amada Igreja e a todos aqueles que nos veem e nos escutam. Somos a Assembleia de Deus Pentecostal em Benfica, em Lisboa, na cidade de Lisboa. Continuamos em confinamento, embora com algum desanuviamento do processo global que exige e deve contar com a nossa responsabilidade e com o nosso civismo para o bem coletivo e também para o bem individual. Estamos empolgados, certo, com a possibilidade de, em breve, no fim deste mês, porventura, voltarmos a estar juntos nesta casa, que é a nossa casa, onde hoje estou apenas eu e o Daniel Oliveira a cuidar do som e da imagem. Vai ser muito bom. Somos igreja em toda e qualquer circunstância e a igreja ela não pode ser cancelada, mas estarmos juntos como família da fé nesta casa, que é a nossa casa, que é uma casa de todos, para a qual todos são bem-vindos. Certamente vai ser um momento de festejarmos como habitualmente e de juntos podermos louvar, podermos adorar, podermos também agradecer a Deus tudo aquilo que Ele nos tem concedido e tudo aquilo que Ele nos tem proporcionado e também, de alguma forma, nos podermos rever e, apesar de algumas limitações, podermos festejar o amor, a amizade, o amor fraternal, a amizade que, na realidade, em Jesus Cristo, como família, nós temos experimentado e experimentamos diariamente. Até lá, continuamos a orar por cada um, individualmente, e por todos, especialmente também por aqueles que se encontram na linha da frente neste combate em relação a esta pandemia, no pessoal da saúde, e também por todos os nossos governantes e aqueles que se encontram a trabalhar para que o nosso país ele possa funcionar. Estamos gratos a Deus, estamos felizes, estamos satisfeitos e neste domingo queremos aproveitar este tempo para refletirmos, para meditarmos na Palavra de Deus e apesar da distância, ainda assim nós nos podemos sentir unidos neste mesmo propósito, num mesmo espírito, numa mesma relação fraterna e com os nossos olhos colocados naquele que é o nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que nos veio visitar e continua connosco, no Espírito Santo que habita em nós e no Pai que nos acolhe e que cuida da nossa vida a cada dia. Nesta manhã eu gostaria de partilhar convosco um texto da Palavra de Deus do Evangelho, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, os versículos que vão de 1 até 12. É uma narrativa muito interessante, de uma cura, mas vamos ler aquilo que nós encontramos no texto e eu vou utilizar para isso uma tradução em português contemporâneo, uma tradução interconfessional, que se dá pelo nome Bíblia para Todos. E diz assim: Passado dias, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Juntou-se tanta gente que não havia mais lugar em frente da porta. Estava Jesus a anunciar-lhes a sua mensagem, quando trouxeram um paralítico transportado por 4 homens.
Porém, como eles não conseguiam levá-lo até junto de Jesus por causa da multidão, subiram ao telhado. Fizeram uma abertura mesmo por cima do lugar onde Jesus estava e desceram o paralítico deitado na sua enxerga. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao doente: Meu filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns doutores da lei que ali estavam sentados puseram-se a pensar no seu íntimo: como é que este homem se atreve a falar assim? Ele ofende a Deus. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Porém, Jesus, percebendo bem o que eles estavam a pensar, perguntou-lhes: Por que é que pensam dessa maneira no vosso íntimo? Será mais fácil dizer a este paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, pega na tua enxerga e caminha? Pois fiquem sabendo que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Declarou então ao paralítico: Sou eu que te digo, levanta-te, pega na enxerga e vai para a tua casa. O homem levantou-se imediatamente, pegou na enxerga e foi-se embora à vista de todos. Ficou toda a gente tão maravilhada com o que viu que louvava a Deus e exclamava, dizendo: Nunca se viu uma coisa assim. Um texto muito interessante, um texto que nos toca, um texto que tem a ver com uma realidade, um facto, algo que ocorreu durante a estadia de Jesus Cristo entre nós e algo também que se reporta em relação aos dias em que nós vivemos. Em primeiro lugar, queremos apenas dizer que onde há ajuda, onde há amigos como este, há esperança. E na realidade não eram apenas estes 4 amigos, mas eram mais, como nós haveremos de ver também. Eram 5 amigos. Aquilo que eles podiam fazer pelo homem que estava paralítico, pelo seu amigo, não era mais do que partilhar com eles a sua amizade, apesar das limitações e da sua impotência. Mas, entretanto, eles ouviram falar acerca de Jesus. E eles estavam de acordo. Não foi preciso nenhum debate, nenhuma concertação, porque estavam de acordo porque aquilo que eles tinham ouvido acerca de Jesus era suficiente para que eles se deslocassem até junto de Jesus para falarem com ele, para levarem diante dele aquele seu amigo e de alguma forma experimentarem aquilo que na realidade Jesus ele tinha poder para realizar. Chegados ao local, eles depararam-se com a primeira das dificuldades. Ou seja, a multidão era muito grande, era difícil acesso, ou seja, nem sequer a multidão podia facilitar a entrada da enxerga onde estava colocado o paralítico, mas como eles estavam determinados e como estavam focados numa solução e não nos problemas, e como nós costumamos dizer, e o povo diz que a dificuldade ela aguça o engenho, então eles subiram ao telhado, abriram um buraco no telhado e fizeram descer, como que num elevador improvisado, o paralítico diante da pessoa de Jesus Cristo. E na realidade lá estava, certamente para estupefacção de todos aqueles que ali estavam, aquele orifício, aquele buraco colocado no teto, o paralítico a descer e agora colocado diante da pessoa de Jesus Cristo. Entretanto, Jesus Cristo, e é interessante esta nota que o Evangelho nos dá, que Jesus Cristo olhou para eles e disse, e viu neles que aqueles homens eram homens de fé. Viu a fé deles. A fé que havia sido manifestada na iniciativa que eles haviam tomado, quando haviam trazido aquele seu amigo, a fé que eles haviam manifestado quando abriram o buraco e não ficaram intimidados com as dificuldades e não desistiram, e a fé daquele homem que estava diante de Jesus Cristo. E Jesus toma uma atitude muito interessante. Jesus Cristo, ele olha para aquele homem e ele diz: perdoados te são os teus pecados. Porque na realidade Jesus Cristo, ele via o conjunto, ele via o todo. Ele não via apenas a dimensão da parte física, ele via também a parte espiritual e de alguma maneira ele queria aproveitar aquela ocasião para trazer um ensinamento, para trazer uma lição, para ir além daquela circunstância apenas. Ele tinha algo mais a transmitir a todos aqueles que ali estavam presentes. Entretanto, quando Jesus ele disse: filho, perdoados são os teus pecados,
Os doutores da lei, religiosos que ali estavam sentados, o Evangelho faz questão até de mencionar isso, eles começaram a dizer dentro de si próprios, consigo próprios. Não o declararam verbalmente, mas eles diziam consigo mesmo: como é que este homem se atreve a falar assim? Ele ofende a Deus. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E na realidade a pergunta deles era uma pergunta acertada e a conclusão também era verdadeira. De facto, perdoar pecados é algo que apenas Deus pode fazer. Nós podemos perdoar a quem nos ofende, nós podemos perdoar a quem nos magoa, nós podemos perdoar a quem nos prejudica, mas perdoar pecados na totalidade, perdoar pecados no sentido todo da nossa vida, aqueles fariseus, aqueles religiosos, aqueles doutores da lei, eles estavam acertados, só Deus pode perdoar pecados, e ficaram de alguma forma até indignados e ficaram escandalizados com aquela atitude de Jesus Cristo. E então é aqui que se dá, vamos assim dizer, o primeiro de todos os milagres. Porque nós não temos apenas aqui um milagre. O primeiro milagre é quando Jesus Cristo, ele, voltando-se para aqueles homens e para a multidão que ali estava reunido, ele acaba por dizer: por que é que vocês pensam assim, dessa forma, no vosso íntimo? Será mais fácil dizer a este paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer-lhe: levanta-te, pega na tua enxerga e caminhem? Pois fiquem sabendo que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. E então, na realidade, o que aconteceu foi que aquele homem levantou-se e começou a andar. E Jesus Cristo, ele ordenou àquele homem para que ele andasse, e vemos isso um pouco mais logo adiante. E a realidade é que a primeira questão que Jesus Cristo ele coloca é a questão que nos leva à identidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus entre nós. Jesus Cristo, ele tem poder para perdoar pecados, porque Jesus Cristo, ele é Deus. E essa é a parte central daquilo que nós encontramos nesta narrativa. A parte principal desta narrativa não está no paralítico, não está nos 4 amigos, não está no buraco do telhado, não está no processo que eles utilizaram para fazer descer o paralítico diante da pessoa de Jesus Cristo, não está sequer até nos doutores da lei que estavam ali à volta e na multidão, mas o foco principal de todo este relato está voltado para a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o protagonista. E ele começa por ser o protagonista ao assumir que ele, olhando para o homem, ele vê todas as suas dimensões, a sua dimensão física, a sua dimensão espiritual, a sua dimensão relacional, e voltando-se para o homem, vendo a fé dele, vendo a fé daqueles que o acompanhavam, ele diz-lhe: perdoados te são os teus pecados. Jesus Cristo, ele tem poder para perdoar pecados. E logo depois a evidência surge. A evidência, ela aparece de uma forma tão nítida e tão esmagadora, porque Jesus Cristo, então, voltando-se uma vez mais para aquele homem, ele diz-lhe: sou eu que te digo, levanta-te, pega na enxerga e vai para a tua casa. O homem levantou-se imediatamente, pegou na enxerga e foi-se embora à vista de todos. Todos ficaram estupefactos. Mas ficaram estupefactos por 2 razões. Em primeiro lugar, pela autoridade de Jesus Cristo, pela identidade de Jesus Cristo. Depois, pela evidência que era indesmentível, que não podia ser negada. O homem começou a andar. Logo de seguida, o que nós podemos constatar é que nós encontramos aqui uma terceira dimensão neste milagre, ou um terceiro milagre, é a vida transformada daquele homem. Não apenas a vida transformada no sentido de que, sendo paralítico, agora ele começa a andar, ele foi transportado numa enxerga e é agora ele que transporta a sua própria enxerga, e certamente aquilo foi um momento de alegria, um momento de satisfação, um momento de regozijo, mas também ele, em virtude de que Jesus Cristo lhe perdoou os seus pecados, ele agora é uma nova pessoa, ele agora tem uma atitude diferente perante a vida diferente da cura física, mas também a atitude diferente, essencial, da cura espiritual que Jesus Cristo ele realizou. E agora, sinceramente, o que é que nós pensamos desta história? O que é que esta história ela nos diz? O que é que esta história representa hoje, nos dias de hoje, para cada um de nós? Em primeiro lugar, quem é Jesus para nós? Em segundo lugar, qual a importância que nós damos aos nossos pecados? Como é que nós lidamos com os nossos pecados? Como nós estamos a lidar? Como é que nós vivemos com o nosso pecado? E, finalmente, a dimensão da cura, que é a dimensão da cura para aqui, mas também que aponta para uma perfeição absoluta que nós vamos viver na eternidade. Na realidade, o pecado,
ele é um termo, vamos assim dizer, de ordem religiosa. Quando não há Deus, não há pecado. Quando não há Deus, essa dimensão de pecado, ela, de alguma forma, quase que desaparece no conceito que nós encontramos das pessoas à nossa volta. Porque, na realidade, pode haver crimes contra a humanidade, pode haver ofensas em que as pessoas elas têm umas contra as outras, mas ou até mesmo em relação a nós próprios. Mas quando nós falamos de pecado, nós falamos de algo mais. Nós falamos da nossa relação com Deus e da nossa relação com a sua pessoa, com a sua vontade, com o seu propósito, com os seus decretos, com os seus mandamentos e também em relação à sua própria natureza e à forma como Ele nos criou. Ele nos criou para nós sermos imagem e semelhança de Deus. E nesse sentido, o nosso pecado, ele é uma afronta. Esse pecado, ele erra o alvo da essência com que Deus ele nos revestiu, porque Deus ele nos criou para uma relação pessoal com Ele e nos criou como imagem e semelhança de Deus, imago Dei. E nesse sentido, Jesus Cristo ele aqui assume este papel que é um papel integral, ou seja, Jesus Cristo ele é Deus. Por causa disso, ele vê na situação do homem não apenas falhas, não apenas fracassos, não apenas ofensas, não apenas situações de desarranjos na sua própria vida, mas ele vê na sua vida algo de mais essencial, o seu pecado. E é isso que cada um de nós precisa de considerar na sua própria vida. A palavra de Deus ela nos diz que o pecado ele está presente em toda a humanidade. A palavra de Deus é clara a esse respeito. Diz-nos que, em Romanos, está escrito que todos pecaram. Não há um justo, nem um sequer. O pecado diz respeito a toda a humanidade. O pecado diz respeito a cada um de nós individualmente. E por causa desse pecado, nós estamos afastados, nós estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós fomos criados para uma outra dimensão. Eu costumo dizer de uma forma muito simples, nós não fomos criados para isto. Nós não fomos criados para as circunstâncias que nós conhecemos hoje e que de uma forma até foram agora mais acicatadas e nós ficámos de alguma maneira com uma visão mais alargada a respeito das consequências que nós encontramos na sociedade, nos vários níveis e em todas as outras dimensões. Na realidade, nós fomos criados para algo totalmente diferente. Algo que nós encontramos retratado no princípio, quando Deus criou todas as coisas e quando o homem vivia com Deus no Jardim do Éden. E, portanto, hoje, as circunstâncias em que nós vivemos são totalmente distintas por causa dessa situação a que a palavra de Deus ela chama de pecado. Mas quando Jesus Cristo olha para o homem e vê o pecado, a perspectiva de Jesus Cristo é diferente. E nesse sentido, Jesus Cristo ele também apresenta ainda uma outra dimensão. Ele não apenas vê o pecado, ele não apenas declara o pecado, ele não apenas nomeia a situação da existência do pecado na vida daquele homem, mas Jesus Cristo é aquele que, sendo Deus, ele não apenas vê, mas ele tem o poder para perdoar os pecados. E é isso que acontece com cada um de nós. Não precisamos, porque na realidade, quando se nega a dimensão do pecado, ou quando de alguma forma não levamos a sério essa situação, mesmo acreditando na existência de Deus e procuramos encontrar justificativas, e elas são tão distintas, dizendo até ponto isto é um problema lá, o Adão e Eva, este é um problema genético, este é um problema da nossa herança cultural, não tem nada a ver comigo. Na realidade, a situação não ficou resolvida, o problema continua ali. Então nós precisamos de perceber que a nossa negação, uma situação de negação em que nós nos encontramos, não resolve a nossa questão nem diante de nós próprios, nem diante das outras pessoas à nossa volta, mas acima de tudo diante de Deus. Nós precisamos do perdão que Deus Ele nos concede. Nós precisamos de sentir esse alívio, nós precisamos de sentir essa outra dimensão no nosso relacionamento. Pecado não é algo que não seja resolvido, que não tenha solução. O pecado ele tem uma solução na pessoa de Jesus Cristo. Da mesma forma como Jesus Cristo se voltou para o paralítico e lhe disse, perdoados são os teus pecados. De alguma forma, fisicamente, nós olhamos para alguém que é um paralítico, não consegue andar e nós vemos ali uma dificuldade, uma impotência, ninguém pode fazer nada por aquele homem. Mas também olhamos para cada um de nós, olhamos para nós próprios e o nosso pecado, ele nos paralisa, ele nos impede de nós vivermos, de nós corrermos a vida que Deus quer que nós corramos. Estamos como que
presos, estamos como amarrados às nossas circunstâncias. Não é uma enxerga física, mas estamos ali prisioneiros. Mas quando Deus atua na nossa vida, o nosso pecado ele é perdoado. E ao ser perdoado, nós somos levados a poder viver dentro de nós, no nosso espírito, na nossa relação com Deus, a uma nova vivência. E é isso que Deus quer fazer. E é isso que Deus tem feito e continua a realizar ao longo da história. Milhões e milhões de pessoas têm experimentado esse poder de Deus na sua vida, experimentando esse perdão e podendo viver diante de Deus, diante de si próprios e diante dos outros com esse perdão. Mas esse perdão tem ainda uma outra dimensão. É que uma vez perdoados, nós somos chamados a perdoar a todos aqueles que se encontram à nossa volta. No Pai Nosso, Jesus Cristo, Ele nos ensinou que nós devemos dizer diante de Deus, nós devemos falar com Deus dizendo: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. E numa determinada ocasião, o apóstolo Pedro, ele voltou-se para Jesus Cristo e ele colocou-lhe a seguinte questão. Ele disse-lhe: quantas vezes é que eu devo perdoar ao meu irmão se ele me continua a ofender? E Jesus Cristo, ele foi muito direto, embora com um sentido de humor e com uma inteligência extraordinária, muito própria dele, porque só ele, de facto, pode exprimir-se desta maneira. Ele disse: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas o expoente máximo do perdão é quando nós olhamos para a cruz. E quando nós olhamos para a cruz, quando Jesus Cristo, quando estava a ser crucificado, Jesus Cristo, ele olha para o Pai e ele diz a nosso favor, a favor de toda a humanidade: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nessa declaração de perdão, nós encontramos a disposição de Deus em relação a cada um de nós para nos trazer perdão. E Evangelho é isso. Evangelho é o perdão de Deus em relação a uma humanidade rebelde, é uma humanidade reticente, é uma humanidade que não observa e que de alguma forma também no seu pecado nunca consegue andar de acordo com o princípio da palavra de Deus, que tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Mas aquilo que nós não conseguimos fazer devido a essa condição, Jesus Cristo, ele veio com esse propósito. Jesus Cristo, ele veio não porque precisávamos de mais religião. Jesus Cristo, ele veio porque precisávamos de um Salvador e precisávamos de um Senhor. E nesse sentido, Jesus Cristo, como Salvador e como Senhor, ele perdoa os nossos pecados. Os pecados de hoje, os pecados de ontem e ainda os pecados em termos do futuro, quando nós, de uma forma sincera, chegamos diante dele e nós lhe pedimos perdão. Mas quando Jesus Cristo ele nos perdoa, não é para continuarmos da mesma maneira, é para vivermos de acordo com a sua vontade, para vivermos aqui como uma família enquanto igreja. Estamos desejosos de voltarmos a reunir como igreja para celebrarmos a Deus. Mas ainda acima de tudo isso, tendo também a noção e a experiência de que Jesus ele cuida das nossas necessidades, até podemos dizer, o Deus Trino cuida das nossas necessidades físicas, materiais, emocionais. Ainda acima de tudo isso, a nossa expectativa está colocada no dia em que nós estivermos nas moradas que Jesus Cristo ele nos foi preparar, porque a nossa expectativa não está apenas nesta terra e nós seremos até os mais miseráveis de todos os homens, como dizia o apóstolo Paulo, se nós ficarmos apenas a pensar aqui. Obviamente que a nossa dimensão, a nossa perspectiva, que não é nossa, que é a perspectiva que nos é dada através da palavra de Deus, nós olhamos para o que nos aguarda, para aquilo que Jesus Cristo ele nos prometeu, para aquilo que está à nossa espera, porque nós não temos aqui residência permanente. Sabemos que um dia nós iremos partir, sabemos que um dia os nossos dias aqui irão terminar, mas nós sabemos que isso não é tudo, não vamos ficar por ali. A morte não é o fim de tudo, não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida em Cristo Jesus. Ao terminar esta reflexão, desejava orar convosco, no sentido de que cada um de nós possa se regozijar em Deus por este perdão que nos faz nós experimentarmos uma transformação na nossa vida, vivermos de uma forma diferente, sabermos, como até diz o salmista, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós o nosso pecado, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pesadelos, a condenação, a culpa que cai sobre nós. Agora aquele que está em Cristo Jesus é uma nova pessoa. Em Cristo Jesus já não há nenhuma condenação para nós. Podemos viver a nossa vida com a nossa mente, com o nosso coração,
coração, com as nossas emoções, com o nosso espírito, totalmente livres em Cristo Jesus para uma nova vida aqui e para a vida eterna que começa já aqui e que se prolonga por toda a eternidade. E isto é para mim, que já experimentei, e posso-vos dizer que é a melhor maneira de nós podermos viver, é para uma multidão de pessoas de todas as raças, de todas as línguas, milhões de milhões, hoje, em todas as nações e em todas as línguas, mas é também para si. Portanto, aceite, busque o perdão de Deus. Não é difícil de alcançar. Jesus, Ele está mais disposto a perdoar do que talvez às vezes nós em buscarmos o seu perdão. Portanto, busque em Jesus Cristo esse perdão. Oremos, pois. Pai nosso, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por este relato. Te agradecemos por aquilo que tu nos falas acerca deste homem. Obrigado pela pessoa de Jesus Cristo. Obrigado pelo perdão que Ele nos veio trazer. E agora mesmo nós oramos por todos aqueles que nos estão a ver, por todos aqueles que nos estão a escutar, para que cada um no seu coração busque da tua parte este perdão, que é tão bom para a nossa vida. É aquilo que de melhor nós podemos alcançar, que é sermos perdoados, encontrarmos a nossa dignidade, encontrarmos a nossa verdadeira identidade como teus filhos e assim vivermos uma nova vida, aliviados de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos sufoca, de tudo aquilo que nos esmaga, para podermos viver nessa dimensão de perdão, não apenas o perdão e em primeiro lugar e antes de tudo, o perdão que nós recebemos de Jesus Cristo em virtude da sua morte e da sua ressurreição, mas também depois o perdão que nós podemos alargar a todas as pessoas à nossa volta com uma atitude sincera nos nossos corações, perdoados por ti, para podermos perdoar a todos aqueles que estão à nossa volta 70 vezes 7, as vezes que forem necessárias, perdoar sempre. E na realidade é magnífico nós sermos teus filhos e fazermos parte de uma família onde este amor e este perdão estão presentes. Te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho. Queremos dizer que já de seguida nós iremos ter um programa que é um programa infantil, que convidamos a todos a ver, que é o Kids, e logo que nós estejamos aqui na nossa casa de oração, gostaríamos de vos receber, porque esta é uma casa para todos, e temos um Evangelho de João que nos apresenta, a par com as próprias palavras de Jesus, a vida de Jesus no último dos Evangelhos, o Evangelho de João, e o título que nós demos a ele é Sempre Jesus. Gostaríamos também que nos continuassem a visitar no nosso Facebook, no nosso site, no Instagram. Aí encontrarão todo o conjunto de reflexões ao longo da semana, alimento espiritual, uma companhia que é agradável. Também gostaríamos de chamar a vossa atenção para a revista Novas de Alegria, para a BSTIN e para a Boa Semente, que este mês, em virtude das condições em que nós nos encontramos e em virtude de não ter sido publicada impressa, ela está disponível em digital e, portanto, podem fazer esta boa leitura, uma leitura diversificada com variedíssimos temas e para as várias faixas etárias. Então, convidamos a que vocês possam ler a revista Novas de Alegria, a revista BSTIN para os adolescentes e a revista Boa Semente para os mais pequeninos. Que Deus vos abençoe. Foi um prazer ter estado convosco.